Eu preciso de falar da alegria de estar aqui hoje, mais uma vez, só que agora de forma presencial. Eu já disse em outras oportunidades o quanto a Casa Espírita, né, o Centro Espírita Jerônimo Mendonça, é importante na minha trajetória dentro do Espiritismo, porque foi aqui que a gente aprendeu a importância do estudo, a importância da coerência na nossa vida, do que a gente estuda, do que a gente pratica, e isso a gente vai tentando levar, às vezes, né, com alguns tropeços ali, mas a gente vai tentando levar até hoje. E é muito bom poder encontrar corações tão queridos, tão amigos, que, assim, sempre estão perto de nós, não fisicamente, hoje poder estar fisicamente é muito bom. Então, agradeço a Kelly a oportunidade, né, do convite, e nós vamos pedir também para os mentores da casa poder nos orientar, nos auxiliar na conversa de hoje, né, eu digo que não é uma palestra, é uma reflexão que a gente vai fazendo juntos, e para que a gente possa tocar o coração de cada um de vocês da melhor forma possível e, de certa maneira, sairmos aqui melhores do que aqui chegamos, né? E é sempre muito bom a gente se reunir em torno aqui do Evangelho, dos ensinos de Cristo, à luz da doutrina espírita, e para a gente que está aqui na frente, eu digo que é uma benção, porque dá uma certa insegurança, mas, assim, no fundo, acaba que a gente é muito beneficiado em poder estudar um pouquinho mais e tentar passar aquilo que a gente estudou. Então, nós já estamos, né, como todos sabem, provavelmente, no mês de Kardec, ouvindo muitos estudos em relação ao assunto, e hoje a gente não vai falar especificamente, né, sobre Kardec, mas não deixamos de abordar aquilo que ele trouxe codificado para a gente, que é um dos pilares da doutrina espírita, né, que é sobre a imortalidade, né, para a gente relembrar. A doutrina ela se baseia em 5 princípios, né, que é Deus, imortalidade, reencarnação, comunicação com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Então, hoje a gente resolveu tocar nesse assunto, sobre a imortalidade, só que o tema, né, está meio diferente. Amar é viver além da vida. Nós vamos fazer algumas reflexões, porque a doutrina espírita ela já traz para a gente muitos fatos de que, de fato, a imortalidade da alma existe, temos várias comprovações dentro da codificação e outras obras e demais, só que hoje eu queria convidar vocês a visualizar esse assunto com coração, com sentimento, porque eu acho que assim a gente vai conseguir aqui ter uma conversa consoladora, talvez que reforce a nossa fé, a nossa esperança, pelo menos essa é a nossa intenção. Então, que Jesus nos ilumine nesse propósito. E aí, para isso, a gente precisa de retomar, há tempos atrás, lembrando que eram tempos difíceis para aqueles primeiros adeptos lá, seguidores de Jesus, porque, afinal de contas, o Messias havia sido retirado deles abruptamente. E aquele sonho que parecia tão real, com as palavras do Mestre, de repente desmorona, porque se o próprio Cristo passou por tudo que passou, foi preso, humilhado, torturado e terminou crucificado entre 2 ladrões, os próprios apóstolos ali mais próximos se questionavam o que seria feito de nós, né, que são os seus seguidores, se com o próprio Cristo fizeram o que fizeram. E isso fez com que alguns se refugiassem, né, se escondessem, porque as perseguições estavam se intensificando. E todos estavam desesperançosos, coração aflito, angustiado do que seria do futuro deles e do futuro da Boa Nova prometida pelo Mestre. Então, dentre aqueles corações angustiados, tinha um que guardava uma certa serenidade, porque sabia, no fundo, que aquilo não poderia acabar daquela forma. E coração de mãe nunca se engana. Então, Maria, mesmo diante de todo o sofrimento da perda do filho, do afastamento ali, né, temporário, ela ainda assim guardava uma certa serenidade por acreditar que aquilo não acabaria daquela forma. E outro coração feminino também queria, naquele momento,
fazer suas últimas homenagens ao mestre, pois afinal de contas foi ele que a tirara das sombras mais profundas que ela havia passado e havia lhe dado uma nova vida. E Maria Madalena resolve juntar alguns perfumes e algumas flores, levar até o sepulcro, para poder embalar o corpo do mestre, simbolizando assim a sua gratidão e as suas últimas homenagens àqueles que a tiraram de sombras profundas. E aí ela vai, só que é surpreendida ao chegar e ver a pedra deslocada e o sepulcro vazio. E naquele momento ela ficou um pouco atordoada e à procura de resposta, quando ela sai do sepulcro e vê que o corpo do mestre não estava ali, ela escuta alguma coisa, julga ser o jardineiro que estava por ali e sedenta de alguma resposta, ela escuta algo que talvez tenha de fato marcado o seu espírito para toda a eternidade. Ela escuta Maria. E quando ela se vira, ela se ajoelha aos pés e diz, Rabi. Naquele momento, Jesus traz para nós a certeza de que a vida não pode terminar no túmulo. Ele mostra para nós que a morte ela não existe e que a vida há de triunfar sempre sobre todas as cruzes, sobre todas as dores, sobre todos os laços, a morte, sobre todos os laços da morte, a vida triunfa. E então, a partir desse momento, a humanidade vê de forma escancarada que a morte, de fato, não existe. Já existiam outras comunidades que já haviam estudado sobre esse tema da morte, tanto no Egito, quanto na Caldeia, Babilônia, até mesmo antes de Cristo, muitos estudos, mas era tudo muito fechado, era um assunto muito tido como esoterismo e muito restrito a pequenos grupos. E quando Jesus aparece para Maria, ele escancara isso ao mundo, né? E aí, a partir dessa ressurreição, a gente percebe que agora a vida ela aparece de forma inapagável para toda a humanidade. E a gente começa a refletir que todas as lições do Cristo, elas só têm sentido se nós analisarmos à luz da imortalidade. Ao contrário, ficaria difícil fechar essa equação. E aí, Paulo, eu não sei se ficou bom para vocês enxergarem, mas eu vou ler. Paulo nos mostra lá em Coríntios, no capítulo 15, versículo 13 a 14, a seguinte afirmação: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E ele continua, lá no capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, se assim fosse, aqui nós afirmamos ali que o evangelho ele só faz sentido se visto à luz da imortalidade, porque se fosse o contrário, não dá para a gente poder fechar essa conta, né? Fazer tudo do berço ao túmulo e os ensinamentos de Cristo ficou só nesse período. Não é possível a gente enxergar dessa forma. Então, Maria vai espalhar a notícia, né, aos demais, aos outros apóstolos, alguns recebem com certa incredulidade, mas logo depois Jesus também aparece para os seus próprios apóstolos, depois ele aparece no caminho de Emaús, aos 500 da Galileia, e houve outras aparições de Jesus, e em cada momento ele trazia em si um sopro renovador, na certeza de que haveria de sustentar, e aquilo era a certeza de que haveria de sustentar os corações nos momentos de testemunhos mais difíceis que estavam por vir.
E Humberto de Campos, no capítulo 22, lá daquele livro Boa Nova, ele nos diz que se consolida neste momento e se consolida nos corações a certeza de que a morte não detém a última palavra. Se, se consolida a fé, a esperança e a caridade a toda prova. Seria esta a convicção dos mártires do cristianismo. E então, aqui nós vamos recordar a época de César, né, das perseguições, em que os romanos eram levados, que os prisioneiros eram levados para degladiar lá com as feras, né, nas arenas. Quando os que iam degladiar iam saudar César, eles diziam: Ave César, que os que estão prestes a morrer te saúdam. Então, Ave César, os que estão perto a morrer te saúdam. E aí, no momento que começaram a ter os prisioneiros vindos do cristianismo, que tinham um comportamento diferente, porque, afinal de contas, eles estavam em calabouços fétidos, desprovidos de qualquer alimentação, de qualquer dignidade, eles iam em direção à morte mesmo, porque iam ser enfrentados lá pelas feras, né? E nesse momento, eles mostravam uma confiança que intrigava ali os romanos. E ao saudar, eles diziam agora: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e te glorificam. E aí os algozes ficavam agora cada vez mais intrigados com aqueles que estavam indo para a morte, mas com uma certa tranquilidade, uma certa confiança, e não entendiam o que eles, né, poderiam querer significar aquilo, mas justamente porque tinham a visão limitada para aquele momento que acabaria ali, com a morte. Quando a gente tem essa visão sem o horizonte da imortalidade, fica difícil mesmo de compreender como alguém está se entregando para a morte e com essa confiança e com essa tranquilidade, né, sem o desespero. E a gente, só para retomar o que nós estávamos falando sobre Maria de Magdala, ainda tem uma questão que intriga muitos estudiosos até hoje, que é por que Jesus aparece primeiro para Maria de Magdala. Afinal de contas, ele tinha os apóstolos mais chegados, tinha a própria mãe, enfim, mas por que ele escolhe justamente uma mulher e justamente Maria, né? Devido ao histórico, enfim. E aí, Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 92, ele nos esclarece. Eu vou pedir para ler essa parte, porque de fato ela é muito esclarecedora e facilita a nossa compreensão, porque, afinal de contas, Jesus ele não faz nada sem ter um sentido, sem ter um simbolismo, sem ter um porquê para nos ensinar para a eternidade, né? Não é só para aquele momento. E aí Emmanuel nos diz assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesma para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Até aqui, o que a gente pode compreender é o seguinte: Paulo também fez muito sacrifício para poder seguir os ensinamentos do mestre. Só que para ele foi como se fosse um ajuste de rota. Ele já era um apaixonado pela lei. Ele só ajustou e compreendeu o caminho, que o caminho de Jesus era a verdade que ele buscava. Já Maria não. Maria, porém, conhecera o futuro amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato das entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si mesma e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, detentor de sua existência angustiosa. Com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será
para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, esse gesto de Jesus, segundo Emmanuel, é um gesto profundamente simbólico em sua essência divina. Porque aqui Jesus nos mostra de que a sua mensagem ela se dirige, sobretudo, para aqueles corações que são dispostos a se renovarem por inteiro. Então, foi justamente para aquela em que ele deu influxo de vida nova a partir do encontro, e ela aceitou isso, foi justamente para ela que ele resolve também dar essa boa notícia de que ele vive. E então aqui a gente também consegue retirar dessa passagem de que Jesus ele não tem essa questão de privilegiar títulos, posições, aparências, de forma alguma. Ele se volta para os corações arrependidos, sinceros e sedentos de amor. Isso é para nós um verdadeiro consolo. Nós precisamos de, além de ter, né, o arrependimento e a disposição de mudar, nós precisamos do amor. Vocês vão perceber que durante a nossa conversa é o amor que vai rodear, muito mais até do que a imortalidade, é o amor que vai rodear todo o assunto. Porque é ele que nos tira dos lugares mais difíceis, é ele que nos sustenta nos lugares mais confortáveis, talvez. E é ele que vai nos manter cada vez mais próximo daquilo que nós buscamos, que é ficar junto aos ensinos do Mestre. E então, Humberto de Campos, ele nos diz que, mesmo diante de todos os sábios, pensadores, filósofos, quem trouxe notícia mais feliz ao mundo do que aquela mulher de Magdala em afirmando: ele vive. E a partir desse momento, então, o cristianismo ele ganha alma. Não obstante séculos, por muitos séculos nós ainda cultuarmos Jesus apenas na cruz, hoje nós precisamos de tomar posse de todos os conhecimentos que nós temos, dessa riqueza que a doutrina nos traz dentro da positivação, nos mostrando ali a nossa realidade diante da imortalidade, e precisamos principalmente de cultivar dentro de nós e no nosso dia a dia de que Jesus está vivo. E aí, a gente vai buscar agora o auxílio de Emmanuel para poder compreender algo que também continua intrigando muitos estudiosos, muitos religiosos e talvez até muitos espíritas. Emmanuel nos diz o seguinte: o homem moderno, isso está lá no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, e ele diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos varrem civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Aqui ele quer nos dizer o quê? Isso daqui, esse prefácio ele foi escrito em 1946. Então, de lá para cá, nós ainda tivemos muitos avanços tecnológicos, né? O advento da internet, de vários computadores e máquinas e robôs, e da inteligência artificial, redes sociais, enfim, muita coisa, né? De lá para cá surgiu que ainda nos facilitou de certa forma. Só que ainda assim, a morte é algo que ainda assusta muitas pessoas, que aterroriza muitas pessoas. Então, lá entre o século XVIII e XIX, o materialismo parecia que ia tomar conta de tudo. Porém, aí vem, né, a codificação, vem a doutrina, traz um pouco mais de luz para a gente nesse caminho. Só que ainda assim,
existem aquelas pessoas, ainda existem dificuldade de compreender esses detalhes relativos à morte, principalmente de compreender a imortalidade. E esses corações aflitos e torturados, por essa questão, por esse suposto mistério, só acontecem justamente porque falta um pouco de entrega, falta um pouco de amor, para a gente poder compreender e não começar a se desesperar com tudo isso. E o conhecimento da imortalidade, quando a gente consegue começar a internalizar, ele vai cada vez mais nos juntar para um reencontro com Deus, para um reencontro com a sua justiça, com o seu amor, e às vezes ele vai conseguir nos tirar do desespero. Aqui eu queria ressaltar que eu não quero de forma alguma ser imprudente em afirmar que a doutrina espírita ou qualquer outra religião, eu ouso dizer qualquer outra religião, vai conseguir retirar de nós a dor de ter perdido alguém, a angústia de ter essa separação, por mais que nós tenhamos conhecimento de uma forma momentânea, a gente sabe que isso dói, que o luto é um processo muito dolorido, sofrido, é muito necessário que a gente também passe por ele, né? Porque negar talvez seja pior, mas isso eu acredito que doutrina nenhuma ou religião nenhuma vai conseguir tirar de nós. Mas o que a gente consegue, quando a gente tem esse conhecimento, é talvez tirar o desespero por passar por esse momento. E isso já é algo que vai nos ajudar demais a reencontrar a nossa fé, a nossa esperança e o porquê de passar por tudo aquilo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 27, ele tem uma passagem que é intitulada de Revelação pela Dor. E ele traz, é um capítulo até bem comprido, mas ele traz algumas reflexões muito interessantes. Porque não tem como a gente falar, né, de morte sem falar de dor, não tem como falar, talvez, de crescimento sem falar de dor. Então, ele vai tentando desvendar para a gente o porquê da dor. E aí ele diz o seguinte: o sofrimento é no sofrimento que a fé é verdadeiramente testada e revelada. Não sei se vocês concordam com isso, mas é no sofrimento que a gente consegue se aproximar de Deus, que a gente consegue firmar nossa fé para tentar sair daquilo dali. E é nele que a gente vai, de fato, sendo testado e crescendo. Depois ele diz que toda dor tem causa e finalidade justa. Nenhuma lágrima é perdida, cada sofrimento é uma semente de luz no futuro espiritual. Gente, tem pessoas que nós vemos que passam a encarnação inteira, parece que numa vida de sofrimento. Mas por que isso? Se Deus é justo, como é que não vai dar um alívio para aquele dali? Só que ele fala para a gente, olha aqui, nenhuma lágrima é perdida, cada sofrimento é uma semente de luz no futuro espiritual. Então, se eu não consigo colher ainda aqui nessa encarnação o fruto dessas sementes, lá na frente a gente vai conseguir. Então, eu preciso de ter esse olhar estendido. E toda dor, ela tem uma causa e uma finalidade justa. Mas será? As pessoas são boas, sofrem tanto, mas a gente não sabe o antes. A gente não sabe qual que é o propósito daquela dor. Mais adiante ele vai falar ali, olha, que se a vida se resumisse ao instante entre o berço e o túmulo, seria sem sentido. O sofrimento seria inútil, o amor seria condenado a desaparecer. Porque se eu sei que o período que eu tenho ali de vida é apenas do meu nascimento até ali, sendo muito otimista, 80, 90, 100 anos, vai fazer mais para quê? Vai acabar logo ali? Então, concorda comigo que não dá para poder fechar se a gente achar que tudo termina ali, num túmulo? E aí, a imortalidade é a chave que explica nossas dores, nossas esperanças e a nossa fé. Aí sim, se eu conseguir ter esse olhar para a imortalidade,
eu consigo enxergar, talvez, que de fato aquele sofrimento ali, ele tem um porquê, eu consigo enxergar que valeu a pena eu me esforçar na fé e sair daquele sofrimento, que cada lágrima minha foi a sementinha que eu precisava para poder crescer e ficou ali no meu crescimento espiritual. Então, a dor purifica, engrandece e aproxima o homem de Deus, despertando virtude, de paciência, coragem e fé e amor. Então, se nós pararmos agora para poder observar, como eu disse, tem pessoas que às vezes passam por sofrimentos inimagináveis para a gente, né? E ainda assim conseguem tirar forças para poder fazer projetos grandiosos. E se a gente parar para observar, com certeza a gente conhece alguém por perto, né, que passou por algo muito difícil e ainda assim se ergueu e ainda consegue ajudar outros. E eu trouxe aqui 3 personalidades para nós, nossos conhecidos, né, que é o Chico, Divaldo, e essa daqui é a Zilda Arnes. Chico a gente já sabe mais ou menos, né, mais ou menos não, né, sabe bem da história, o quanto foi de sofrimento, perdeu a mãe aos 5 anos, passou uma vida de renúncias na extrema miséria, com dificuldades não só financeiras, mas também de saúde, e ainda teve inúmeros momentos de críticas e incompreensões na sociedade, não só na sociedade, até mesmo dentro do movimento espírita, e ainda assim, ele dizia que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele, então, conseguiu juntar isso tudo, transformar em serviço ao próximo, aliado à sua mediunidade, e trazer consolo para inúmeros corações, que nós sabemos muito bem. Divaldo perdeu um irmão assassinado, um irmão muito querido, Nilson. Logo depois, ele perdeu um outro irmão pelo suicídio. E quando ele estava no fundo mesmo do poço, uma dor tremenda, ele foi orientado pela espiritualidade a perdoar e a seguir. E a partir daí, ele fundou a Mansão do Caminho, acolheu milhares e milhares de famílias, de mulheres, de crianças. E o serviço segue até hoje e transformou a realidade da onde ele vivia ali e a realidade de muitos corações. A dor não o paralisou, pelo contrário, serviu de impulso para que ele pudesse cumprir com seu propósito. E ele costumava dizer que a dor é o buril que modela o espírito. E a senhora Zilda Arnes, ela foi uma médica sanitarista, pediatra, e ela teve 6 filhos. O primeiro ela perdeu com 3 dias de vida, que já foi um baque enorme, mas já serviu de alerta para que ela pudesse trabalhar nesse propósito de tentar ajudar as crianças não morrerem tão precocemente, né? E aí ela, logo depois, quando o filho dela mais velho estava com 14 anos, ela perdeu o marido. Com 46 anos ele teve um infarto, e estava ajudando, eu acho que a socorrer, me parece, um afogamento, e acabou infartando. E ela seguiu com 5 filhos, criando sozinha. Mais adiante, ela perdeu uma filha. Então, mesmo diante de tanta tragédia na vida, ela não desistiu. E aí ela fundou a Pastoral da Criança, fez trabalhos voluntários que transformaram a vida de milhões de brasileiros e de outras crianças em outros países. E em 2010, ela desencarnou numa missão humanitária no Haiti. Não sei se vocês se recordam um terremoto que teve, né? E ela, dentro de uma igreja, né? Foi atingida e desencarnou ali. Então, ela encontrou a dor que vence a tragédia. Ela encontrou, nesse sofrimento dela, o propósito que ela tinha de seguir adiante com o trabalho, podendo transformar outras vidas. E tudo isso, gente, se a gente juntar aqui, é o amor. Chico, Divaldo e Zilda viveram a dor em profundidade, mas não se perderam nela. A dor os revelou, não os destruiu. Cada um, à sua maneira, encontrou na fé, no amor e no serviço o caminho da esperança verdadeira. Aquela que descobre que a vida não termina e que do sofrimento pode brotar o florescimento da alma. Então, eu não digo que nós precisamos de chegar a ser o que foi Chico, o que foi Divaldo, o que foi Zildo.
mas se nós conseguirmos encontrar o nosso florescimento, o florescimento da nossa alma, nós já estamos salvando a nossa encarnação aqui. E aí agora, a gente já vai começar a caminhar para a nossa conclusão. Eu trouxe para a gente não é um poema, é uma passagem que está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865, em que Kardec ele traz para a gente um discurso de Victor Hugo. Victor Hugo foi um poeta francês muito conhecido e ele também teve envolvimentos com os movimentos espíritas. Ele foi exilado por questões políticas para uma pequena ilha no Canal da Mancha, que chamava Ilha de Guernsey. E lá ele auxiliou muito nessa primeira fase ali do Espiritismo. E aí nessa revista espírita, Kardec traz um texto dele que é intitulado Discurso de Victor Hugo junto ao túmulo de uma jovem. E Victor Hugo ele é interessante porque ele é capaz de trazer para nós temas difíceis, pesados, mas de uma forma muito leve e consegue sintetizar ideias profundas. E aí ele começa nesse discurso dizendo o seguinte: em algumas semanas estamos ocupados dessas duas jovens. Casamos uma e eis que sepultamos a outra. Eis o perpétuo estremecimento da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, diante do severo destino. Aqui ele nos mostra a impermanência da vida material. Aqui ele mostra para a gente esse contraste entre momentos felizes, o casamento de uma das filhas, e semanas depois, momentos de profunda dor, a perda de uma outra filha. Então a gente percebe que a nossa vida ela não é linear, a de ninguém. Ninguém consegue permanecer estável na felicidade ou nos momentos felizes e nem também nos momentos de tristeza lá mais profunda. Não, ainda naqueles momentos de tristeza nós temos momentos de alegria. E nos momentos felizes nós também temos quedas de tristeza, de angústia, de dor. E a vida é assim, ela não tem essa estabilidade. Então, o que a gente precisa de recordar é sempre o que Chico nos dizia, né? Tudo passa. Então, que eu aproveite meus momentos felizes sabendo que a dor vai me visitar novamente. Mas que eu sinta a dor que eu tenho que sentir sabendo que aquilo vai passar. E diante das vicissitudes que a vida nos oferece, nos parece que o caminho da revolta não é o melhor caminho a ser seguido, não é o mais sensato. Quando a gente está nesse momento de dor profunda, talvez a gente consiga parar algum instante e refletir, e tentar crescer, e tentar evoluir com esses ensinamentos que a dor nos traz. Há muitas das nossas dores, e muitas das nossas dores, prestemos atenção, elas são criadas ou multiplicadas por nós mesmos, justamente pela nossa falta de resignação. Porque se eu estou passando por um momento difícil e eu não consigo parar e refletir o que Deus quer comigo disso daqui, gente. Não é possível comigo de novo? Tem alguma coisa errada. Às vezes eu me perco e vou para o caminho da revolta. E ali eu fico me vitimizando, e ali eu fico me remoendo, porque comigo e não com o meu vizinho, porque comigo com fulano que faz pior do que eu, mas porque comigo que fiz tudo certo está acontecendo isso, mas porque que logo comigo? E isso vai deixando a gente ali só mais perdido naquela dor. Se eu der um passo para trás, eu falo, tá bom, eu aceitei, mas e aí? Fala aí, Deus, o que é que o senhor está querendo de mim agora? Porque não estou dando conta, não, está difícil aqui. Me ajuda a entender o porquê. De uma forma ou de outra, vai aparecer aquela luzinha que vai nos ajudar. Fala aí, se eu não posso mudar isso daqui, mas talvez hoje eu possa fazer diferente, talvez hoje eu possa acordar, tomar um banho, ver, sair, ir no mercado, ver pessoas. E aí, às vezes, a gente consegue buscar aquela luz que faltava lá no fim do túnel. Então, a gente precisa de se movimentar e não se vitimizar nesses momentos mais difíceis, certo? E aí, Victor Hugo continua dizendo o seguinte, que eu vou pedir para ler aqui, porque para mim está difícil. Não, acho que dá ali, ó. Inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver.
Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência sai da faculdade de amar. Não o esqueçamos. Nesta vida inquieta e apaziguada pelo amor, é o coração quem crê. O filho conta encontrar seu pai. A mãe não consente perder para sempre o seu filho. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. Então, aqui quando ele diz sobre a esperança, ele não quer nos dizer que devemos ficar passivos diante da vida. A esperança aqui é a aceitação, é a aceitação com disposição de servir. É fazer a parte que nos cabe. E viver sem esperança, gente, é o pior de todos os males. Para aquele que não há esperança, não há horizonte. E quando não há horizonte, a gente não tem para onde caminhar. E a imortalidade, ela é algo que nos preenche de horizonte. Vocês concordam comigo? Porque se eu enxergo que tem algo além da minha vida, meu horizonte se amplia demais. Então, eu tenho para onde caminhar, eu tenho para onde seguir. Nossos olhos não foram feitos para chorar. As lágrimas, muitas vezes, elas são necessárias, elas servem para poder lavar a nossa alma, aliviar o nosso sofrimento, a nossa angústia, mas elas também servem de colírio para nos dar uma visão melhor e enxergar Jesus à nossa frente. E aqui, com relação às lágrimas, nós devemos também ter muito cuidado com essas lágrimas de revolta ou de desespero, de deixar que a inconformação tome conta de nós e nos deixe mais cegos e nos afaste mais das verdades do Evangelho. Quantos de nós conhecemos aqueles que chegam até a casa espírita aos prantos e encontram aqui um caminho que os aproximam de Jesus, um caminho que os mostram esse senso de imortalidade? Quantas mães e pais que perdem seus filhos precocemente e encontram, talvez, no acolhimento de outros filhos, no trabalho para outras crianças, eles reencontram a alegria de servir os filhos de outros. E olha o quanto que isso deve alegrar aos seus filhos que estão na pátria espiritual. E tem uma passagem de Leon Denis que é muito interessante, né, que ele fala que nós não devemos buscar a dor, mas se ela vier nos visitar, que nós acolhemos como amiga. Porque, de fato, ela vem para nos ensinar alguma coisa. É com ela que nós vamos crescer. E aí ele fala aqui que o que mais nos falta é visão. Porque o auxílio, na verdade, de Deus, às vezes ele está ao nosso lado. Ele vem antes mesmo de nós pedirmos. Só que às vezes nós estamos distraídos. Às vezes nós estamos afundados na revolta, no desespero, e não conseguimos ver esse auxílio que está ali nos esperando. Então, nós precisamos mesmo de ter visão, que essas lágrimas sirvam para limpar os nossos olhos, para que possamos enxergar o auxílio chegando até nós. Os nossos corações, ele fala ali, não foi feito para sofrer, mas para crer. Aqui nós precisamos entender que o sofrimento, ele é um processo mesmo de aprendizado e que ele não é o fim. A fé numa outra existência sai da faculdade de amar. E aqui nós recordamos Maria, que tinha certeza de que, apesar de todo o sofrimento e toda a angústia, aquilo não poderia, a história de Jesus não poderia acabar na cruz. O coração que ama, ele sabe que todas as experiências vividas, todas as histórias, todos os momentos, todas as memórias, todo o carinho, não pode se resumir a nada. Não pode desaparecer. O coração que ama sabe e sente
que em desaparecendo o corpo, o espírito permanece. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. A nossa grandeza está em não se dobrar para a morte. Em sentir, esperar, sonhar, viver esta imortalidade que nos consola e nos conforta. E Vitor Hugo continua dizendo o seguinte: o coração não pode errar. A carne é um sonho. Ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria à nossa existência toda a sanção. Não nos contentamos com essa fumaça que é a matéria. Precisamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio está sobre a terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria seu suplício. Esse paraíso seria o inferno. Não, digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita de alma. Então, meus irmãos, nenhum ponto de apoio do homem está sobre a terra. Não adianta nós buscarmos aqui aquilo que só o alto pode nos trazer. E para compreender isso, o que nós precisamos? Simplesmente amar. O amor, ele abre essa nossa visão. O amor, ele abre o nosso coração. Amar é viver além da vida. Jesus, ao falar, ao exaltar e ao viver o amor, ele fala ao mesmo tempo da imortalidade. Aquele que ama, ele tem certeza que o ser amado simplesmente não desapareceu. Pelo amor, nós somos conduzidos à certeza da imortalidade. E não pode existir uma separação eterna. Amar é viver além do tempo. Só quem ama vê na criatura imperfeita de agora o anjo de amanhã. Só quem ama vê no filho complicado de agora o imenso potencial que ele tem para ser desenvolvido amanhã. Só quem ama vê no senador orgulhoso, Públio Lentulus, um benfeitor em Emmanuel. Só quem ama vê no perseguidor dos primeiros cristãos, Saulo de Tarso, o convertido no maior arauto do evangelho de todos os tempos. Quem ama vive além do aqui e do agora. E se assim não fosse, a imortalidade, se não fosse a imortalidade, o amar, que é o objetivo maior da criatura, seria um suplício. Por que eu vou amar tanto alguém agora se logo ali eu vou perder? Se a gente não tivesse essa certeza do reencontro, essa certeza da continuação, mesmo com a separação momentânea, que sentido teria a gente amar aquela criaturinha pequenininha, crescer, cuidar, amar, 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 e depois eu vou e ela fica, ou ao contrário, ela vai e eu fico. Então, conseguem compreender como vai fechando o raciocínio de que a imortalidade é a salvação para os nossos sofrimentos atuais, talvez, né? Lembremos, meus irmãos, que Jesus vive. E assim como para ele houve aquela manhã de domingo, que culminou na sua ressurreição, para aquele que está num leito de hospital em fase terminal, para aquele que está perdido no meio de suas finanças, diante de uma falência, talvez decorrente da pandemia ou de outra situação, para aquele que se encontra em sofrimento porque o filho anda desviado e não sabe que destino toma, para aquele que perdeu algum ente querido, seja por vias naturais ou não, para aquele que está passando pela maior dificuldade na sua vida, de qualquer sorte. Nós precisamos de recordar de que para todos eles, uma manhã de domingo os espera e que isso vai passar. Então,
para nós recapitularmos e fecharmos aqui o que nós conversamos essa noite, nós vamos recordar o seguinte, que nós passamos aqui pelo caminho do Evangelho, da doutrina e da poesia. Nós conseguimos ver com Jesus, pela ressurreição, que a morte não existe. Paulo veio nos dizer, veio reforçar, de que sem a certeza da vida futura, a fé não teria sentido algum. Maria de Magdala nos ensina que o amor sincero abre os portais para a vida eterna. Emmanuel e Humberto de Campos, nas mensagens que nós vimos aqui, nos recordam que o Cristo se manifesta primeiro àqueles que amam. Leon Denis nos mostra que, pela razão, que a alma ela é eterna e caminha sempre. E Victor Hugo finaliza com a sua sensibilidade, nos mostrando que a certeza do reencontro e da continuidade da vida. Então, se nós pudéssemos resumir tudo isso que nós vimos nesta noite em uma frase, talvez ela seria: a vida é eterna, o amor é o vínculo indestrutível que une os corações no tempo e na eternidade. E diante da saudade, da dor da separação, do vazio e de tantos outros sentimentos, nós precisamos de lembrar que não estamos sozinhos, que os nossos amores vivem, que eles continuam nos aguardando. E que possamos ter, então, um pouco mais de coragem, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, para poder viver nos momentos mais difíceis, certos de que a morte não é o fim. E que ela é, sim, uma nova etapa nas nossas vidas, na nossa vida imortal. E para finalizar, eu deixo para vocês essa frase, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Mais uma vez, muito obrigada e muita paz para todos nós.